Are you listening? Damn. Yeah. 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 Então, meu nome é Marcelo, eu sou morador do Morro Santana. Isso praticamente a minha vida inteira, né? Vim pra cá com 3 meses. Enfim, né? Sou professor de literatura e de português, trabalho com ensino fundamental, mas basicamente hoje assim com ensino aí de jovens e adultos. E também trabalho com literatura, né? Tanto em sala de aula quanto também faço, né? Escrevo e trabalho também com poesia. Tem um programa, né? Faço um podcast aí, né? Que é onde a gente fala aí de música e poesia também, na Rádio Mínima. E agora, né, depois aí de um longo processo, assim, né, tem um livro que vai sair agora, então, no final de março. Assim, né, no começo eu comecei a escrever, porque desde pequeno sempre gostei de ler. Comecei a escrever e fui tentando, né, dar um caráter aí mais técnico a isso, então aí procurei, né, lugares onde eu fui desenvolver essa escrita. Inicialmente comecei a escrever muito conto e aí depois, né, desse processo assim comecei a escrever poesia, né? E acho que essa mudança se deu, né, onde assim meu texto começou a realmente assim ter uma voz, né, ganhar assim qualidade, né, ou relevância, né? Isso para mim mesmo, né? Foi nesse momento assim que eu começo a colocar falar dessa minha experiência no mundo, né? Então, através aí dessa voz poética, né? Que isso não aparecia nos contos, né? Enfim, nos contos eu tentava reproduzir aquilo que eu tinha lido, né? Então, também, diga-se de passagem, a gente no colégio tem acesso a essa literatura que é feita por autores europeus ou autores brasileiros que são brancos, né? Em nenhum momento a gente tem contato com a literatura produzida, né, por autores negros. E também não é um tema debatido, né? Mas na verdade essa mudança assim naquilo que eu escrevo, né, também passa por essa mudança assim quando eu vou me dando conta assim desse processo em mim, né? Na verdade do que é assumir essa identidade negra, né? Como é que o racismo operava na minha vida, né? Apesar de eu desde pequeno sentir, né? E isso ser passado para mim através aí dos meus pais, dos avisos que eles me davam, né? Ter isso consciente, né? Quando eu me tornei consciente disso, isso então, enfim, né, mudou meu olhar no mundo, né? Mudou minha presença no mundo e mudou meu olhar no mundo, né? Porque eu sou fruto assim daquilo que tem uma autora, eu ainda fui olhar de novo o nome dela, né? Que é a Neuza Santos, que ela tem um livro que se chama Tornar-se Negro. E ela fala especificamente desse processo que é da assimilação, que são as famílias, né? E tem alguma ascensão social, mesmo que pequena, e tentam, né, proporcionar aos seus filhos aquilo que eles não tiveram, né? Então eu estudei em colégio particular, onde eu era uma das poucas crianças negras, eu e a minha irmã, assim, e tive uma socialização então em espaços aí brancos, né? Então meus pais não me trouxeram, né? Eu não frequentei espaços onde existia essa cultura negra, então, né, eu não vim, apesar de morar aqui a vida inteira, eu vim uma vez ou outra nos ensaios da Figueira, né, não fui levado no carnaval, e sempre dentro dessa ideia, né, que ela vai falar que é o processo da assimilação, né, a gente tem um comportamento aí parecido, né, com isso da classe média branca aí, classe média baixa, mas enfim, um comportamento e referências que nos aproximassem, né, das pessoas brancas, né? E desde também um comportamento, né, por exemplo, ser crianças que eram comportadas, não falar alto, não participar de determinadas coisas, né? E então isso aí foi a minha vida inteira, né? E aí no momento que eu me dei conta, né, me dei conta disso, porque daí a minha vida inteira eu passei com esse estranhamento, né? Eu não era, para os brancos eu era muito preto e para quem era preto eu era muito branco, né? Então eu não sabia direito assim qual era o meu lugar, né? Então durante muito tempo aí, né, até uns 20 e tantos anos aí passei sentindo isso. E até que eu, né, entrei em contato então com a minha história, né? Com a história da população negra no Brasil. E aí depois, enfim, né, contato com o movimento negro foi que... E aí isso apareceu, né? Foi aí que eu fui me dar conta disso.
E nesse momento que eu coloco isso na minha escrita, né, e que ela vai então mudar, né. Então o que eu escrevo, ele vem identificado assim desse lugar, dessa experiência, né, de ser negro, né, mesmo que ela não seja, eu não esteja falando diretamente sobre aquilo, né, né, que o poema não seja, enfim, não diretamente uma crítica ou algo assim, né, mas ela sempre parte assim dessa experiência, né, de ter esse olhar, né, de ser negro no mundo, assim, né, e de como isso reflete, né, em nós, né. E aí como é que é essa poesia, assim, né? Tem um autor, aliás, né, um autor aí, amigo meu, que ele falou uma vez no evento, né, que as pessoas não se interessavam pela literatura negra porque ela refletia a experiência do negro no mundo. E ele fala que ela não é uma experiência muito feliz, né? Então é isso, é falar né, desse estranhamento, dessa dificuldade aí, né, tá sempre aí meio em luta assim com o mundo, né? Por exemplo, eu entendo meu avô, que é um cara que nasceu em 1927, né, velho? A abolição da escravidão é em 1888, imagina, ele nasceu em 1927, né, cara? As coisas que ele não teve que... Uma geração, quase. Que ele não teve que ouvir, teve que passar, né? Mas eles sabem né? Eles sabem disso do racismo, tanto que vem nessas falas, né? Por isso, assim, olha, tem que andar com a tua carteira de identidade, porque se acontecer um negócio contigo e tu é preta, tu que vai. Aí, por exemplo, me lembro a primeira vez que eu fui dar uma bandinha no Shopping Guatemi, né? O Shopping Guatemi foi construído lá, e a minha mãe, daí vou com meus amigos brancos do colégio, a minha mãe olha a carteira de identidade e já me chama assim, tu te comporta, porque se acontecer qualquer coisa, é tu que eles vão botar a culpa, né? Ela sabia disso, sabe? Mas ela não entendia daí o resto, né? Porque ao mesmo tempo que eles estavam me oferecendo, ali estava, né? Eles estavam me oferecendo essa experiência, mas aquela experiência ali também, né? Era foda, e eu nunca deixei de estar naquele lugar, né? Ser, né, o preto que estava lá meio fora do lugar. Essa experiência, né? Eu tava sempre essa, de ser o negro fora do lugar. Aí meu avô, meu avô era milico e se aposentou cedo, daí conseguiu lá uma grana lá. E aí foi comprar uma casa na praia, né? Cara, em vez de ele comprar uma casa na praia, assim, em Cidreira, em Pinhal, né, onde tinha pobre, meu avô vai comprar uma casa em Albatroz, velho, que é onde tem a Associação dos Funcionários Municipais de Novo Hamburgo. Só tinha alemão lá, velho. Tu ia no bar e tu escutava os caras falando alemão na fila, meu. E aquilo me deixava, assim, maluco, né? Porque eu tinha certeza, assim, estão falando de mim. Nós éramos os únicos pretos da praia, sabe? E eu passei uma adolescência inteira, assim, naquela praia lá, né? E aí com esse sentimento, né? Tô fora do lugar. Então esse vai ser o primeiro livro que eu vou publicar. Eu já participei de uma coletânea. Saiu um poema meu na revista lá da URGS, do DEDS. E, enfim, né, outras publicações eletrônicas também. Mas vai ser o primeiro livro. E ele tem um detalhe aí específico que é muito importante, que esse livro ele vai sair por uma editora que se chama Figura de Linguagem, aqui de Porto Alegre, e que os proprietários, os donos dessa editora, eles são negros. Eles são 2 autores negros que justamente, né, criaram essa editora para publicar autores negros. Eles têm uma política de cotas, né, para autores brancos, que daí tem que ter mais de 60 anos, tem que preencher vários requisitos, né? Mas, enfim, né, o foco deles é isso, né, publicar autores negros. E aí a gente vai chegar, então, nessa dificuldade de publicação, né? Consequentemente, eu acho que assim, é a dificuldade de toda essa cadeia, digamos, né? Das pessoas não terem acesso, então, né, essas outras experiências, aos outros autores, né? Isso acaba determinando quem publica, o que se lê, né? O que é publicado, quem são, daí a gente vai pensar assim, quem são os donos das editoras, né? Então, tem todo esse recorte aí de raça e de classe. E isso vai determinando, sim, né, o que se lê, na própria academia, o que se lê nas escolas, né, quem são os autores publicados, quem são os donos dessas editoras, né, e não tem, né, realmente assim, não tem uma inserção, né, agora que se tem, né, muitos, claro, né, algumas editoras publicam, assim, mas poucas, né, mas também tem surgido aí editoras isso, né, de proprietários negros focados então nisso, né, em publicar autores que partilhem essa experiência, né, e aí, então a gente vai pensar também nessa questão aí da identificação, né, de por que
as pessoas não se identificam, né, com essa experiência, porque elas também não têm acesso a elas, né? Elas só têm acesso a esse lugar comum, né, que é desse escritor que, via de regra, está lá, né, classe média, em crise, assim. Eu me lembro, assim, na verdade, né, eu entrei um pouco em crise, assim, também, né, com o romance, assim, um pouco da prosa brasileira. Claro, né, tem coisa aí sendo publicada por diferentes pessoas, né, e que dão conta de outra experiência, assim. Mas eu me lembro muito de sentir que ler determinados livros que falavam da mesma coisa, assim, que era um homem que em determinado momento, assim, tive esse sentimento, assim, né, de essa impressão, né, de ler romances contemporâneos brasileiros e eles falarem sempre do mesmo lugar, né? Era um escritor, né, o personagem era um homem branco que, em geral, também escrevia, e ele estava passando perto dos 40 anos, passando aí por alguma crise existencial, sem saber o que fazer da vida, sentindo o vazio da vida, né? Alguns desses livros eles falavam, então o cara ia lá e viajava, né? Outros reviam então a sua história, né? E de ler aquilo e me sentir saturado, né? E como se aquilo fosse, entendeu? Desse conta aí de toda essa experiência. E os outros, onde é que estão as outras vozes? Onde é que estão as pessoas que não estão em crise existencial, né? Que não estão com a vida ganha, que estão passando, né, por outras experiências? E a literatura, né, escrita então pelas pessoas, enfim, né, pelos indígenas, né, a literatura LGBT, a gente fala aí minorias, mas eu não gosto, né, de usar assim esse termo, porque se a gente for pensar na população negra, ela não é a minoria no Brasil, ela é a maioria, né? Mas enfim, pensando que, né, politicamente ou nos espaços de poder nós somos a minoria, e enfim, né, da gente não conseguir escutar essas vozes, e então a gente perde muito, né, de não ter o público perde de não ter acesso a essa experiência, né? Nós perdemos de não ter acesso aí a essa experiência aí também, né? E também outra coisa a ser dita, né, a figura de linguagem, assim, o livro vai ser publicado por eles, né, e nada contra, assim, essa publicação paga, né, mas eu fiz questão, assim, né, de insistir até ser publicado, né, que é como as editoras aí, né, pelo menos as editoras aí, esse processo mais, né, funciona. Claro, tem editoras independentes aí, né, boas, assim, mas a maior parte dos autores negros publica através, né, aliás, paga, né, a sua publicação. E às vezes tem problema na distribuição também, tem esses outros, né, que é tão importante quanto tu publicar também, tu conseguir chegar na livraria. Aí tem essa questão da livraria também, de se dominar, né, as livrarias foram engolidas aí por essas megas livrarias, hoje todas aí endividadas, que vão ter a sua dívida perdoada aí, mas que, né, arrasaram com as livrarias de bairro, né. E para botar nessas livrarias tu também tem que dar uma grana aí pros caras, assim, né. Então, isso também é um tipo, né, aí não deixa de ser uma manifestação isso, né, desse racismo, né, do racismo estrutural, aí, onde esse sujeito negro não tem voz, ou tem uma voz que, né, não nos interessa, né, eu não me interesso por aquela experiência ali. Are you listening? Damn.